Olá, pessoal. Mais uma etapa dessa nossa caminhada, mais um ponto a ser analisado, mais uma área a ser analisada. Nós vamos começar a bater um papo, a conversar sobre filosofia. Nós vamos conversar a filosofia aplicado a uma área muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmica, muito dinâmica e uma série de outros fatores. Vamos bater um papo sobre a filosofia aplicado às religiões. O que isso tem a ver, o que o fato filosófico, o que a ideia filosófica tem em comum ou não com a religião? Que história é essa de filosofia aplicado às religiões? Se você já fez a matéria filosofia aplicado à educação, você lembra que dissemos que o filósofo é o amigo da sabedoria. Nós vimos que a filosofia busca o quê? Ela busca estudar os problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, a verdades, valores morais, éticos, a mente, a linguagem. Ela busca entender um pouco mais do homem, do que acontece com ele, das suas necessidades, mas ao mesmo tempo de todos os fatores que, de uma forma direta ou indireta, estão relacionados com esse homem. Nós falamos também sobre crenças e valores, que determinam as ações e atitudes, muitas vezes sem sequer passar pela cabeça do homem. As suas crenças e seus valores, muitas vezes, estão já enraigados, estão presos, tão fortes em sua mente, vão definir muitas vezes as suas atitudes, as suas ações. E aí nós falamos que a proposta filosófica é a de que, se é para sustentarmos certas crenças e valores, que sejam sustentados de forma crítica e de forma refletida. Eu acho que este conceito, essa ideia, ela se aplica muito, mas muito bem mesmo ao que nós vamos estudar nessa matéria. Filosofia, a sua ideia, a sua aplicabilidade à religião. Quando nós falamos em religião, nós temos que primeiro desmistificar algumas coisas, quebrar alguns tabus, alguns padrões, alguns paradigmas e começarmos por alguns conceitos disso. O conceito diz que a religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, que envolve, então, a ideia que eu tive de estudar, de pensar o que é o homem, onde o homem está inserido. Quais são as crenças que o homem tem no meio, nele e em tudo que acontece ao seu redor. Além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Então, essa ideia de religare, né? A ideia de religação, a ideia de se fazer uma ponte, a ideia de pegar aquele homem que se afastou do seu Deus e aproximá-lo novamente, né? A ideia de que a religião vai trazer o homem mais para perto de Deus, ela sempre esteve presente das formas mais diversas possíveis. Não é um algo do século XVI, não é do século XVII, XVIII, XX, XXI, é um algo que sempre esteve na história da humanidade. Nós vamos ver desde lá da ideia da filosofia da Grécia Antiga, nós vamos passar pela filosofia romana, medieval, o Renascimento, o racionalismo, o iluminismo, a escola sociológica, a escola psicológica, o evolucionismo, o marxismo. Vamos começar a ver todas essas correntes e todas essas ideias que começaram a trazer uma luz a conceitos que muitas vezes estavam simplesmente escritos em um pedaço de papel. Mas, na realidade, o que essas ideias de valores, de crenças, vão influenciar a minha vida cotidiana, o meu meio, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tenho relação? Por que é importante eu entender um pouco do que houve lá na Grécia Antiga, do que houve com os romanos? Por que aqueles impérios, medo-persas e outros, com as suas culturas, com as suas ideias, com os seus costumes, de alguma forma influenciaram as crenças que hoje temos?
Todas essas ideias, todos esses conceitos, todos esses pensamentos tornam-se importantes para que eu possa fundamentar a minha crença, aquilo que chamamos de fé, fundamentar aquilo que dizemos que é o que nós nos baseamos para termos convicção, de dizermos eu acredito, eu creio nisso ou creio naquilo. A minha fé é baseada nisso ou naquilo. A minha fé não é baseada simplesmente em palavras, então eu tenho fundamento, eu tenho base para definir essa ideia do que eu creio. É isso que nós vamos começar a estudar, esse bate-papo na aula de filosofia aplicada a religiões. Essa ideia de que o filósofo é o amigo da sabedoria, que o filósofo é aquele que busca o conhecimento. O filósofo é aquele que busca saber um pouco mais além das palavras, além das letras. O filósofo, ele é aquele que diz, espera aí, o homem, ele tem hábitos, ele tem costumes, ele vive em um meio. Vamos conhecer, então, esses meios para conhecer os seus conceitos, para conhecer as suas ideias. Mas aí vem uma pergunta, será se existe aplicabilidade para isso em meio à minha liderança? Será se existe aplicabilidade para isso em meio ao grupo familiar, ao grupo celular, à minha sala de aula, ao local onde eu utilizo para formar outras pessoas? A minha ideia de coach, o meu trabalho de mentor, será se isso tem algo a ver e pode ser utilizado? Vamos caminhar com a mente aberta, vamos caminhar de forma mais clara, sabendo do que cremos, sabendo da nossa fé, sabendo de tudo que acreditamos, mas também entendendo as outras crenças e a partir delas, fundamentando ainda mais o que cremos e o que pensamos acerca da religião, acerca da fé, acerca de Deus, acerca do mundo em que vivemos. Esse é o nosso bate-papo, gente. Esse é o nosso caminho para esta matéria que vamos estudar, para mais esta etapa que estaremos estudando, filosofia aplicada à religião. Eu te convido para assistir às demais aulas, eu te convido para questionar sim, eu te convido para repensar valores, eu te convido para aprender novos conceitos, eu te convido para estudar um pouco a história dos povos, eu te convido para que você traga e agregue a você um conhecimento que possa fortalecer ainda mais aquilo que você crê e as convicções que você tem. Vamos à próxima aula, pessoal.